Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu o evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 23. Desse versículo aqui sairá a base do nosso tema. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga comigo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Sente-se por um instante, por um momento. O tema desta noite é esse: tudo é possível à família que crê. Vou trazer uma palavra de ânimo, de entusiasmo para você que é um componente de uma família. Nós que somos o componente de uma família. Deus é tão bom que hoje faz um ano que Ele levou a minha mãe. Só que, pela graça de Deus, eu consegui ganhá-la para Jesus. Eita, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Então, tudo é possível à família que crê. Cada um de nós temos que observar o que Jesus falou para aquele pai de família ao qual seu filho estava endemoniado. Aquele menino sofria desde a sua infância. A Bíblia não diz a idade ao qual ele tinha quando Jesus expulsou o demônio da surdez e da mudez. Não diz, mas quando Jesus perguntou quanto tempo ele sofria para o pai do menino respondeu: desde a sua infância. Só para você ter uma ideia, o quão é necessário nós nos levantarmos, irmãos. E quando eu digo nos levantar, não é a posição de ficar em pé, não é a postura de ficar em pé que eu estou falando. Quando eu digo se levantar, é no mundo espiritual, onde eu e você, nós temos que descer. Nós temos que ir para o caminho da oração, o quarto da oração. Nós temos que jejuar, se possível. Nós temos que chorar, se possível, quebrantar-se, compungir-se, rasgar o nosso coração diante de Deus, perante a nossa família, orando, intercedendo, clamando, buscando, batendo na porta, insistindo, perseverando até Jesus salvar os nossos. Benditos seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diante de uma geração incrédula ao qual nós estamos vivendo, porque naquele tempo também Jesus chamou os discípulos de geração incrédula. Se você não conhece a história, Jesus estava no monte com os 3 discípulos, os outros 9 estavam debaixo. Então Jesus passou a noite toda orando, e embaixo, no sopé do monte, estava ali aquele pai de família sofrendo ele e sofrendo seu filho, porque estava endemoniado com sintomas de epilepsia, porque a Bíblia diz que ele compungia, ele babava, ele espumava pela sua boca, e o demônio pegava, uma hora jogava ele no fogo, outra hora jogava ele na água, querendo matá-lo. E aí aquele homem desesperado chega perante os
pôde resolver. Chega perante a multidão e nenhum da multidão pôde resolver o problema do menino e nem do pai do menino. Os irmãos sabem quem eram os escribas naquele tempo? Levante a sua mão, quem sabe quem eram os escribas naquele tempo? Aonde eles perguntaram para os discípulos de Jesus. Eles questionaram. Alguém sabe dizer quem eram os escribas? Não, fariseu era outra classe. Escriba era uma classe. Tem alguém que sabe dizer? Os escribas daquele tempo, eles eram os homens do povo de Israel escolhido para escrever a Torá, que era a lei de Moisés, no pergaminho, que era o couro de um animal, onde eles escreviam. Então eles conheciam muito bem a palavra de Deus, só que muitos deles não viviam. Aí foi um dos problemas que eles não puderam resolver. Vai perante os 9 discípulos que estavam embaixo, porque os 3 estavam lá em cima com Jesus, e ali também os 9 não puderam resolver. E Jesus, quando ele desce, ele vê aquele alvoroço e os escribas questionando os discípulos porque eles não conseguiram resolver o problema. Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis convosco? Irmão, não basta ser seguidor de Jesus, não basta ser discípulo de Jesus, não basta ser pastor de Jesus, não basta ser pregador de Jesus, não basta ser cantor de Jesus, não basta ser missionário de Jesus. Tem que acreditar em Jesus e as suas palavras. Aleluia, Jesus. Quando Jesus fala, ó geração incrédula, é porque eles não tiveram fé suficiente para resolver o problema. E em pleno século 21 está cheio de crente desse jeito. Quando surge um problema, a pessoa, ao invés de usar a autoridade, a própria pessoa não sabe nem que tem autoridade. Tem uns que nem autoridade tem. Como é que vai usar uma coisa que não tem? Outros não sabem nem lidar com os problemas da vida, com a dificuldade da vida. Aqui era um endemoninhado, nenhum expulsaram o demônio dele. Nós estamos cheios de crentes desse jeito. Teve um dia que eu fui expulsar um demônio ali na Manaus, e só para você ter uma ideia, tinha por volta mais ou menos de umas 25 a 30 pessoas dentro da família dele, querendo, só para segurar ele tinha uns 12, nenhum conseguiu expulsar o demônio, nenhum deles. Depois eu joguei na cara deles: ó, sabe por que vocês não conseguiram? Porque nenhum de vocês tem autoridade, nenhum de vocês teme ao Senhor. Saíram do bar e querendo expulsar o demônio, irmão. Saíram do bar, era um sábado, às 17 horas da tarde, e eu banhando tranquilo, aí não conseguiram expulsar, chamaram o pastor. Nenhum, eu falei, nenhum de vocês tem autoridade. Aí um dos tios do menino que estava lá, aí ele olhou para mim e disse: você não pode dizer isso não, pastor. Eu posso dizer sim. Por quê? Porque se você tivesse autoridade, você teria expulsado o demônio. E ele é dono de um bar. Você não tem autoridade, quebrar as pernas de todo mundo lá. Vocês têm que se converter primeiro, aí receber a unção de Jesus e aí depois expulsar o demônio. Os discípulos estavam do mesmo jeito. Analise bem, você que mora aqui perto da igreja. O pastor não mora mais perto da igreja. Só me chamaram porque eu morava perto do rapaz. Agora eu não moro mais perto do rapaz. E o rapaz até se mudou, não sei para onde. Se um demoninhado cair, se uma pessoa pedir ajuda para você, como é que você vai lidar? Um dia nós expulsamos um demônio aqui, de frente aqui, eu, a Zumira e a Jesulene. Tinha terminado o culto de domingo, e aí o problema ocasionou lá, e nós tivemos
temos que ir, quebrar a força do mal, se arrupiando todinho a força maligna, espírito de lesbianismo, mulher com mulher. No outro dia, nós pregamos o Evangelho, viemos aqui, irmã Jesuína, à noite, na segunda-feira, e pregamos o Evangelho. Então, por que os discípulos não conseguiram expulsar? Em primeiro momento, é porque eles não tinham fé. Não tinham fé. E nós temos que ter fé, irmão. Não é só falar e dizer que tem fé, não. Sabe por que Jesus permite as coisas acontecerem em nós ou em algum componente da nossa família, alguma pessoa que está próxima de nós? É para ser testada a tua fé. Não é porque Jesus não sabe, não. É para tu saber. Porque tem muita gente, irmão, que na hora boa, na hora que está tudo bem, ele diz: eu sou uma pessoa fesuda, eu tenho fé, eu tenho isso e aquilo, Deus me usa. Aí Deus permite o problema acontecer para ver como é que a pessoa vai reagir. Toda ação conduz uma reação. Aí a pessoa se perde todinha, não sabe nem como reagir diante da situação. Outros têm medo, nem vão lá. Se souber que uma pessoa endemoniada, a pessoa tem medo. Tem um monte de crente que tem medo. Eu pregando numa vigília no município do Montes Altos, aqui do estado do Tocantins. Esse povoado faz parte do município de lá, que é o Piquezeiro. Aí eu pregando numa vigília na madrugada, uma pessoa, na hora que eu assumi o microfone, uma pessoa ficou possessa. Aí eu vi quando a multidão recuou com medo. Eu falei: não, irmão, fique tranquilo. Isso aqui é café pequeno para Jesus. Olha para vocês verem como nós estamos preparados. Eu não vou nem tocar nela. Nós vamos só estender a nossa mão, e a autoridade que está na nossa mão, ela vai cair por terra e ninguém vai tocar nela. Só para vocês verem a autoridade que está aqui no nome do Senhor Jesus. O demônio estava amarrado, e aí na hora que nós levantamos a mão, no nome de Jesus, caiu por terra. A mulher caiu por terra, e quando levantou já liberta para a glória de Deus. Aleluia. O que é isso? É porque nós acreditamos no poder de Deus. Aleluia. E Deus abre os momentos para que eu e você, nós sejamos testados, irmão. E nós temos que passar nesse teste. Primeiro somos provados para depois ser aprovados. Primeiro somos testados para depois passarmos teste. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a mesma geração incrédula daquele tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, hoje também tem uma multidão de incrédulos, irmão. Multidão. Igual o pai do menino. Esse versículo aqui, Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível. Porque no versículo 22 ele pede ajuda para Jesus. Ó Senhor, porque eu trouxe o meu filho perante os teus discípulos, os teus apóstolos, e nenhum puderam resolver. Aí Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. A questão não era a capacidade de Jesus que estava em jogo, porque em todo tempo Jesus operou sinais, maravilhas e prodígios. A questão era como a fé do homem estava. Aí ele disse: eu creio, Senhor. Aí também ele disse, chorando, clamando, ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E uma hora ele disse que cria, outra hora ele disse que tinha que ajudar na incredulidade. O que ele estava fazendo com aquele homem? Aquele homem estava em cima do muro, estava indeciso. Aquele homem, uma hora ele dizia: eu creio, outra hora ele chorando e dizia: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ainda bem que ele foi sincero. E quem expulsa demônio, irmão, é o poder no nome do Senhor Jesus. E Jesus usou a autoridade e expulsou o demônio da mudez e da surdez da vida daquele jovem. E o nome de Deus foi glorificado. Aleluia. Então eu e você, que somos
componentes da minha família. Você que é componente da sua família. Nós temos que acreditar que tudo é possível àquele que crê. Se tem só você de servo de Deus, é possível sim uma multidão ou todos se transformarem para a glória de Deus. Jesus transformar eles. Vai esvaziar do teu choro, das tuas lágrimas, dos teus jejuns, das tuas orações, das tuas buscas, das tuas petições, de você insistir até Jesus salvar. Aleluia. Em primeiro lugar, tudo é possível à família que crê. Olha a primeira coisa que você tem que saber. Creia que a sua família, ela será salva. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso. Você tem que romper os obstáculos, as muralhas, os muros da incredulidade. A Bíblia diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Paulo disse para o carcereiro. O carcereiro, depois do terremoto em que abriram-se as prisões e os alicerces da prisão foi abalada, a estrutura da prisão foi abalada e todos os presos estavam soltos. O carcereiro pegou a sua espada e queria suicidar-se. E Paulo disse: calma, nenhum saiu, nenhum preso saiu. Nós estamos aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E diz o texto que aquele carcereiro entregou a vida para Jesus e conduziu Paulo e Silas para os seus familiares, e também todos os seus familiares entregou a vida para Jesus, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então acredite nisso. Acredite nisso. Tem a sua parte e tem a parte de Deus. O problema de muita gente é que ele quer fazer a parte dele e a parte de Deus. Não, irmão, você não tem condições de salvar ninguém. Você não tem essa condição. Essa condição, disse Jesus lá em João capítulo 16, versículo 7, ele disse que essa condição é do Espírito Santo. Ele disse que, olha, quando o Consolador vier, versículos 7 e 8, ele virá ao mundo e convencerá o mundo de três coisas: primeiro, do pecado; segundo, da justiça; e terceiro, do juízo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que modifica, é o Espírito Santo que dá um banho no sangue de Jesus, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo ao qual faz a pessoa morrer a carne, a obra carnal, e vem para a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o ser humano em uma nova criatura, pela glória do nome do Senhor Jesus. Então faça a tua parte e deixe o Espírito Santo fazer a parte dele. Aleluia, Jesus. O que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que orar, temos que jejuar, temos que chorar, temos que pedir e confiar naquilo que o escritor de Hebreus falou lá no capítulo 10, versículo 23. Ele diz que nós temos que confiar na promessa de Deus. Por quê? Porque fiel é aquele ao qual prometeu. E quem foi que prometeu? Foi um homem? Não, irmão. Quando um homem promete algo, eu desconfio muito, porque tanta coisa já me prometeram e não cumpriram. Tanta coisa já prometeram para minha esposa e não cumpriram. Teve um homem que prometeu para o meu menino ficou cheio de vida: eu vou te dar uma bicicleta. O menino neófito, o menino insensível: eu vou te dar uma bicicleta. E o rapaz, o irmão, morreu e nunca deu essa bicicleta. Quando o homem promete, eu desconfio. Agora, quando Deus promete,
Então você tem que confiar na promessa de Deus. Confie na promessa de Deus. A outra coisa que você tem que fazer, você tem que crer que a sua família vai ser salva. Você tem que fazer igual Jó fazia. O que Jó fazia? Pergunte, pastor, o que Jó fazia? Pergunte-me. Bora, irmãos, participa aí. Pergunte-me, pastor, o que Jó fazia? Quantos filhos Jó tinha? 10. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 5, que ele cumpria o ofício de sacerdote, que ele fazia sacrifício pela madrugada a cada um número dos seus filhos, 10 sacrifícios, porque ele dizia assim: talvez os meus filhos pecaram no seu coração e blasfemaram diante de Deus, e o texto diz que Jó fazia isso continuamente. Aí você só quer orar. Quando ora uma semana, acha que foi muito. Ora um mês, acha que foi muito. A Marlene, para Deus salvar o marido dela, ela orou só 17 anos. Aí você ora um dia, você acha que é muita coisa. Jó entrava na madrugada. Entrava na madrugada e oferecia sacrifício diante de Deus, perante o Senhor. Intercede, irmão, pela tua família. Não fale mal da tua família. Não discuta com a tua família. E veja os bastidores. Veja os bastidores do mundo espiritual. Você tem que se colocar na brecha como um intercessor, como uma intercessora. Você tem que se colocar diante de Deus, assim como Jó fez, perante a tua família. Quanto mais a tua família estiver enfiada no pecado, mais oração tu tem que orar, mais jejum tu tem que fazer, mais choro tu tem que chorar. É por isso, irmão, que tem um monte de filhos, tem um monte de marido, tem um monte de neto, de servo de Deus, que estão pagando alto preço. É nas drogas, é na prostituição, é na homossexualidade, é no lesbianismo, é nas facções. Muita gente pede minha ajuda. Muita gente. E eu e você, nós temos que interceder. Temos que interceder. É uma luta, é uma guerra, é uma batalha espiritual. Ou tu acha que o inimigo, ele vai estar brincando com a tua família? Não, ele vai estar brincando com a minha família. Não, irmãos. Nós estamos constantemente em uma guerra espiritual. E você tem preguiça de orar, você tem preguiça de jejuar, você tem preguiça de congregar, você tem preguiça, só é ativo para as outras coisas do mundo. Aí tu quer ver Deus transformar a tua família. Como é que Ele vai transformar? Sendo que se tu diz crente, sendo que tu se diz que tem fé e não se coloca na posição de Deus. Você tem que colocar-se na posição de Deus, irmãos. Para Jesus salvar, hoje a maior parte da minha família serve o Senhor, mas não tinha nenhum que servia a Deus. Deus teve que escolher um, e esse um foi eu. E eu preguei, sabe como? Não falando. Eu entrava nos bastidores do mundo espiritual, igual Jó, e testemunhava. Quando eles olhavam para mim, eles olhavam com todo respeito. Eles reconheciam a autoridade que está sobre mim. E eu nem era pastor naquele tempo, viu? Não coloque nada, porque não tem nada a ver com o negócio de pastor, missionário, pregador, evangelho, não tem nada a ver não. Crente testemunhando, fazendo a diferença no meio de uma família espírita, católica e macumbeira.
3 religiões dentro da minha família. Nenhuma resolveu o problema. Se religião resolvesse o problema, a minha família seria abençoada. Então faça igual o Jó fez. Você tem que entrar no campo de batalha, irmão. Os irmãos pensam que servir a Deus é uma coisa fácil. Não, meu irmão. Frequentemente nós somos chamados para estar expulsando demônio. Somos chamados. Eu tranquilo lá 10h30. Chegamos cansados naquele dia, Lisandro. Chegamos cansados, nós fomos lá ministrar, lá no Planalto. Cansados, tiramos a roupa. Agora eu vou descansar, Senhor. Aí vai, 10h30 da noite. Não, pastor, nós estamos precisando aqui. Por quê? Porque caiu uma pessoa endemoniada aqui. Aí tu acha que eu vou dizer não? Esse é o ofício do pastor. Sabe que hora que nós saímos de lá? Ia dar 1 da manhã. É por isso que eu não trabalho secular, irmão. Eu não trabalho secular. É porque no dia que Deus me chamou, eu disse: Senhor, eu vou sair do meu serviço para te servir, para ter tempo para cuidar das pessoas. Porque se eu estiver trabalhando, eu nem ia lá. Não, eu vou dormir, porque de manhã eu teria que trabalhar. Não, eu firmei um compromisso com o Senhor. Aí teve outro dia, do mesmo jeito, nós saímos quase 1h da manhã também, para fazer uma obra de Deus. É de manhã, de tarde e de noite. 4 visitas nós fizemos, irmã Jesuleia. 4 visitas, de manhã, de tarde, de noite, até entrando na madrugada, para a glória de Deus. Por que eu digo isso? É porque nós temos que ter essa fé. Nós temos que estar ativos, irmão. Igual Jó estava ativo enquanto seus filhos banqueteavam, porque tinha muito dinheiro. Jó entrava na madrugada e intercedia pelos seus filhos. Aleluia. Creia que a sua família será salva. Atos 16:30. Tinha uma irmã ao qual seu filho se desviou. E aquela irmã, na mesma pegada que ela vinha, ela continuou. Você não pode, irmão, esmorecer na oração. E você não pode ficar só dependendo dos outros. Porque tem crente que diz assim, ele quer pegar carona. Ele não vem para a oração. Ele não ora, ele não jejua. É aquela oração de 1 minuto. Não estou falando nem isso aí não, irmão. É oração de 1 hora, 2 horas, 3 horas. É disso que eu estou falando. Não é oração de 1 minuto. Não, Senhor, muito obrigado por esse amém. Pronto. Não estou falando disso aí não. Estou falando de oração mesmo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aquela irmã não tinha esmorecido em oração. O seu filho desviou-se, mas ela continuou no batente da oração. E próximo da casa dela havia bares, ao qual o seu filho ia lá beber. Aí o dono dos bares, que conhecia ele, a família dele, a mãe dele, tudo, dizia assim: eu não posso vender. A tua mãe é crente, tu és crente. Aí ele ia lá no outro bar, na outra esquina, mais à frente, e ele coloca aí uma meota. E aí o dono do bar dizia a mesma coisa. Ele saiu indignado, com raiva, andando sozinho, e levantou a sua cabeça e olhou para cima, olhou para o céu e disse: Deus, larga do meu pé, porque eu não sou crente. E de então momento veio a resposta de Deus: como eu poderei largar do teu pé, sendo que a tua mãe não larga do meu? Aleluia. Se você entendeu, dá glória a Deus, irmãos. Em segundo lugar, quando tudo é possível, a família que crê, você vai entender isso aqui, ó. Creia que a sua família faz parte do plano redentor de Deus, do plano de resgate. Creia que Jesus morreu pelos teus. Creia que Jesus veio salvar os teus. Creia que a tua família faz parte desse
Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu foi inteligente, foi sábio. No caminho, está lá em Lucas capítulo 19, no caminho, ele subiu a uma figueira brava, porque ele era de baixa estatura. E Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos, e ele era judeu. Ele era odiado pelos judeus e abraçado pelos romanos. Porque os cobradores de impostos, eles eram tidos como ladrões, de desviar os tributos, de cobrar mais do que devia. E Zaqueu não era só um cobrador de impostos, ele era chefe da coletoria de impostos. Só que, de tanto ele ouvir falar de Jesus, ele subiu uma árvore, ele analisou que Jesus passaria por ali, e quando Jesus estava bem pertinho dele, ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria. Até eu e você ficamos alegres. Ficamos alegres. Por quê? Porque Jesus queria visitar a família dele. Aí a Bíblia diz em Lucas 19:9, Jesus disse, quando ele estava dentro da casa, lá na casa de Zaqueu, perante os seus, a sua mulher, os seus filhos, ele disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele veio resgatar a minha e a tua família. Ele veio para isso. Zaqueu se arrependeu. Se eu tiver roubado, se eu tiver aí roubado pessoal, eu devolverei 4 vezes mais. Ele veio, o arrependimento no seu coração, e Jesus salvou ele e a sua família. Glória a Deus. Olha quem Deus salvou também: a prostituta Raabe, lá no capítulo 6, versículo 25 do livro de Josué. As muralhas de Jericó era tão larga que, só para você ter uma ideia, as muralhas tinham cerca de 10 metros de largura, e Raabe morava em cima. E ela escondeu os 2 espias, ao qual Josué mandou para espiar a terra de Canaã. Mas antes da terra de Canaã, tinha que espiar a cidade de Jericó, ao qual era toda cercada de muralha. E descobriram que tinha 2 israelitas infiltrados dentro da cidade. E sabe quem foi que escondeu os 2? Raabe, prostituta, longe de Deus, não era judia, era de Jericó. Mas pelo fato dela esconder os 2 espias, eles fizeram um compromisso ali com ela: quando nós viermos e tomarmos Jericó, você coloca um fio de escarlate bem na janela, que é o sinal de identificação que a tua família será poupada. Diz a Bíblia no versículo 25 que quando